Oi pessoal, dando continuidade a nossos estudos, nossas atividades domiciliares, nós já vimos como se resolver uma equação do segundo grau através da fórmula resolutiva de Bhaskara, a fórmula de delta, a fórmula de Bhaskara, que é tão importante a gente aprender. Vimos também como resolver equações através dos conceitos de soma e produto das equações do segundo grau. E agora no capítulo 4, daremos continuidade aos nossos estudos sobre equações, vendo outros tipos de equações. Mais equações. Nós vamos estudar equações biquadradas e equações irracionais. Acompanhe com muita atenção nossa aulinha de hoje, dando continuidade. Nós fizemos já uma correção das atividades anteriores. Então acompanhe aí a aula de hoje. Nós estudaremos especificamente equações biquadradas. Então, conforme eu falei na introdução da nossa videoaula de hoje, nós estudaremos equações biquadradas. A palavra biquadrada nos lembra assim, é como se fosse uma equação do segundo grau elevada ao quadrado duas vezes. Bi significa duas vezes quadradas. Então vai ser uma equação do segundo grau, que já especificamente na sua forma reduzida é elevada ao quadrado, é elevada ao quadrado novamente, ou seja, uma equação do segundo grau elevada à quarta potência, porque ao quadrado elevado ao quadrado, repete a base, multiplica os expoentes. Então toda equação elevada ao expoente 4, ela pode ser transformada numa equação de segundo grau. E aí, a partir do momento que se transformar numa equação de segundo grau, a gente pode resolver através da forma resolutiva de Bhaskara ou aplicando os conceitos de soma e produto. Então essa pequena introdução sobre equações biquadradas, ela se encontra lá no livro de vocês, lá no capítulo 4, que corresponde a esse assunto. Depois vocês procurem a página do livro que corresponde a este assunto, equações biquadradas, para fazer uma leitura mais minuciosa. Então acompanhe junto comigo. Equações biquadradas. Denomina-se equação biquadrada, na incógnita x, toda equação da forma ax elevado à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, em que o a, o b e o c são números reais, e a gente já sabe que o a, o número que está antes de x ao quadrado, não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. As equações a seguir são biquadradas. Veja os exemplos abaixo na tela de vocês de equações biquadradas. A primeira, x elevado à quarta menos 10x ao quadrado mais 9. Então esse aqui é um exemplo de uma equação biquadrada. Ó. X elevado à quarta menos 10x ao quadrado mais 9. Outro exemplo de equação biquadrada. X elevado à quarta potência menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Outro exemplo de equação biquadrada. 9x elevado à quarta menos 6x ao quadrado igual a zero. Outro exemplo, x elevado à quarta mais 20x elevado ao quadrado menos 3 igual a zero. E por último, o último exemplo de equação biquadrada, 16x elevado ao quadrado menos 2 igual a zero. Podemos notar que as equações biquadradas são equações incompletas de quarto grau. Por que de quarto grau? Porque o maior expoente é o 4. Desprovidas dos termos em que a incógnita teria expoente ímpar. A resolução das equações biquadradas envolve um artifício, conforme veremos nos exemplos a seguir. Eu trouxe para vocês uma parte mais especificada sobre os conceitos de equações biquadradas, para a gente ficar bem tranquilo e aprender com bastante tranquilidade. Observe as equações em que o maior grau é o 4. O expoente da incógnita x é 4. Veja os exemplos. X elevado à quarta menos 13x ao quadrado mais 36 igual a zero. Aí o primeiro exemplo. Segundo exemplo. 9x elevado à quarta menos 13x ao quadrado mais 4 igual a zero. Terceiro exemplo. X elevado à quarta menos 5x ao quadrado mais 6 igual a zero. Note que os primeiros membros são polinômios do quarto grau na variável x. O expoente da variável x é 4.
possuindo um termo em x à quarta, um termo em x ao quadrado e um termo constante, ou seja, um termo que não está antes de nenhuma variável. Os segundos membros são nulos, ou seja, depois da igualdade eu só tenho o zero. Denominamos essas equações de equações biquadradas, ou seja, equação biquadrada com uma variável x é toda equação que tenha a seguinte forma: ax elevado à quarta mais bx elevado ao quadrado mais c igual a zero, sendo que o a, o b e o c tem que ser números que pertencem ao conjunto dos números reais e o a não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. Então veja aí mais outros exemplos de equações biquadradas. X elevado à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. X elevado à quarta menos 8x ao quadrado igual a zero. E 3x elevado à quarta menos 27 igual a zero. Cuidado! X elevado à quarta menos 2x elevado ao cubo mais x ao quadrado mais 1 igual a zero. Ou outro exemplo, x elevado à quarta mais 2x elevado ao cubo menos 2x igual a zero. Ou até mesmo x elevado à quarta menos 3x igual a zero. As equações acima não são biquadradas, pois numa equação biquadrada a variável x só possui expoentes pares. Então, se a partir do momento numa equação tiver expoentes ímpares, não será considerado uma equação biquadrada. A equação biquadrada só apresenta expoentes pares. É o expoente 4, o expoente 2, tá certo? E a resolução de uma equação biquadrada? Como se dá a resolução de uma equação biquadrada? Na resolução de uma equação biquadrada, no conjunto dos números reais, devemos substituir sua variável, transformando-a numa equação de segundo grau. Então, para resolver uma equação biquadrada, nós vamos usar um artifício e transformar a equação biquadrada numa equação do segundo grau. Transformando a equação do segundo grau, a gente já sabe como resolve uma equação do segundo grau. Observa agora a sequência que deve ser utilizada na resolução de uma equação biquadrada. Vamos ver aí, ó. Sequência prática. Primeiro passo. Substitua x elevado à quarta por y ao quadrado. Substitua x elevado à quarta por y ao quadrado. Ou qualquer outra incógnita que seja elevada ao quadrado. E substitua x ao quadrado por y. Substitua x ao quadrado por y. Esse é o primeiro passo, gente. Substituir o x elevado à quarta por y ao quadrado e substituir o x ao quadrado por y. Então, resolvendo a equação ay ao quadrado mais by mais c igual a zero, a gente vê que transformando a equação biquadrada numa forma reduzida de equação de segundo grau, eu vou poder identificar o a, o b e o c, aplicar a fórmula de delta de Bhaskara e achar o x' de duas linhas. E depois que eu achar o x', no caso o y' e o y duas linhas, aí é que a gente vai fazer a substituição para achar os valores de x, porque os valores de x é que farão parte do conjunto de solução. Então essas duas relações indicam que cada raiz positiva da equação dá origem a duas raízes simétricas para a biquadrada. A raiz negativa não dá origem a nenhuma raiz real para a mesma, ok? Vamos ver aqui o exemplo 1. Determine as raízes da equação biquadrada. X elevado à quarta menos 13x ao quadrado mais 36 igual a zero. Vamos repetir aqui essa equação, ó. X elevado à quarta menos 13x elevado ao quadrado mais 36 igual a zero. Primeiro passo para resolver uma equação biquadrada. Primeiro passo para resolver uma equação biquadrada é saber que x elevado à quarta é a mesma coisa que eu usar o conceito de potenciação. É a mesma coisa que eu colocar x elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Então, se eu fizer uma fatoração
x elevado à quarta é a mesma coisa que escrever x ao quadrado, porque repete a base e multiplica os expoentes. Aí repete o resto. Menos 13x ao quadrado mais 36 igual a zero. Aí o primeiro passo, eu sempre vou atribuir para o valor x ao quadrado, eu vou chamar x ao quadrado de y. Eu vou chamar x ao quadrado de y e vou chamar x ao quadrado de y. Muito bem, é isso mesmo que eu vou fazer. Ó. Eu vou chamar x ao quadrado de y. Então, onde tiver x ao quadrado, substitui por y. Aqui dentro do parênteses, no lugar de x ao quadrado, coloca y elevado ao quadrado menos 13x ao quadrado. No lugar de x ao quadrado, coloca y. 13y mais 36 igual a zero. Então, eu já posso identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C dessa equação. Ó. Quem é o A dessa equação? O que está antes de y ao quadrado é 1. Quem é o B dessa equação? É o que está antes de y, é o menos 13. E quem é o C dessa equação é o termo independente 36. Aí eu já posso aplicar a fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Delta é igual a B elevado ao quadrado. Quem é o B? Menos 13. Coloco dentro de parênteses. Ó. Menos 13 elevado ao quadrado menos 4, que multiplica. O valor de A é 1, que multiplica o C, 36. Delta é igual a menos 13 elevado ao quadrado. Todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo, 169. Menos, multiplicando, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 36. 4 vezes 6 é 24, bota o 4 e vai 2. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14. 144. Delta é igual a 169 menos 144. 169 menos 144. 4 para 9 é 5. Aí, 4 para 6 é 2 e 1 para 1 0. Dá 25 o valor de delta. 25 o valor de delta. Achando o valor de delta, aí eu já posso aplicar a fórmula de Bhaskara. Y é igual... Vamos substituir, porque não tem muito espaço. Menos B. O B não é menos 13, então fica positivo. 13 mais ou menos, raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 25 é 5. Sobre 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Aí eu vou achar como o delta é maior que zero, eu vou achar o y' e o y duas linhas. O y', usando o sinal positivo. 13 mais 5, 18. 18 dividido por 2, 9. O y' é igual a 9. O y duas linhas usando o sinal negativo. 13 menos 5, 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 2, 4. Achando o y' e o y duas linhas, pessoal, então eu posso agora, não é o conjunto de solução, o y' e o y'. O conjunto de solução será fazendo a substituição nessa expressão que eu usei no início. X ao quadrado é igual a y. Eu vou substituir tanto x' como x duas linhas nessa expressão para achar os valores de x. Então fica assim, x ao quadrado é igual, primeiro valor de y, 9. X ao quadrado é igual a 9. X ao quadrado, e x, no caso, elimina o expoente 2x, é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Quais são os dois números que levaram ao quadrado dá 9? X é igual a mais ou menos 3. Mais ou menos 3. E substituindo o outro valor, 4, fica assim, x ao quadrado igual a 4. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4.
x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, 2 número que é elevado ao quadrado dá 4, 2. Então, o conjunto de solução, como a equação é biquadrada, o conjunto de solução vai ser esses 4 valores aqui de x. O x é mais ou menos 3 e o x é mais ou menos 2. Então, o conjunto de solução, pessoal, vai ser menos 2 mais 2, menos 3 mais 3. Menos 2 mais 2, conjunto de solução, ó. Conjunto de solução é igual 2 negativo e 2 positivo, 3 negativo e 3 positivo. Sempre o conjunto de solução de uma equação biquadrada vai ser 4 números que satisfazem a equação. 4 números que satisfazem a equação. Menos 2 e 2, menos 3 e 3. Beleza? Viu como dá para aprender a resolver a equação biquadrada? Vamos aqui para mais um exemplo, antes do nosso exercício, antes de uma atividade que eu vou passar para vocês. Determine as raízes da equação biquadrada. X elevado à quarta mais 4x ao quadrado menos 60 igual a 0. Vamos escrever novamente lá em cima. X elevado à quarta mais 4x elevado ao quadrado menos 60, tudo isso igual a 0. Primeiro passo, você vai fazer o seguinte artifício. X elevado à quarta. Fatorando isso aqui, ó, eu repito a base. Qual foi o número que é elevado ao quadrado que dá x elevado à quarta? Qual foi o número que é elevado ao quadrado que dá x à quarta? X ao quadrado, porque repete a base x e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Aí repete o resto, mais 4x ao quadrado menos 60 igual a 0. Aí onde tiver x ao quadrado, você vai substituir por y. Onde tiver x ao quadrado, substitui por y. Então aqui fica y dentro do parênteses elevado ao quadrado mais 4x ao quadrado, fica 4y menos 60 igual a 0, Então eu já sei quem é o A, o B e o C. O A da equação é 1, não tem nada. O B da equação é 4 e o C é menos 60. Eu posso aplicar a fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B elevado ao quadrado. B não é 4? 4 ao quadrado é 16. Menos 4 que multiplica o A, que é 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 60. Menos e menos dá mais. Mais. 4 vezes 60. 4 vezes 0 é 0. E 4 vezes 6 é 24. 240. Delta é igual a 16 mais 240. Vai dar 256. Delta é igual a 256. Aplicando a fórmula de Bhaskara, como a incógnita é y dessa equação, fica y é igual a menos b. O b não é 4 positivo, então fica menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta é 256. Raiz quadrada de 256. Então, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 256 é 16. Porque 16 vezes 16 é 256. Sobre 2 vezes A, o A é 1, 2 vezes 1, 2. Então, a gente já pode achar o valor do y' e o y duas linhas. O y' usando o sinal positivo. Menos 4 mais 16. Repete esse nome maior, é 12. 12 dividido por 2, 6. O y' é igual a 6. E o y duas linhas. Menos 4, menos 16, repete sinal, e sinais iguais soma, menos 20, dividido por 2, menos 10. Então, substituindo aí na expressão, se eu chamei x ao quadrado de y, então os valores de y eu vou substituir nessa expressão. X ao quadrado é igual, o primeiro valor de y é 6. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 6.
Como não tem raiz quadrada, para por aqui. Substituindo agora o menos 10. Como não existe raiz quadrada de número negativo, o número negativo nem precisa substituir. Então, o conjunto solução, eu vou considerar só os valores positivos. Vai ser o menos raiz quadrada de 6 e o mais raiz quadrada de 6. É o conjunto solução dessa equação biquadrada. Então, qualquer dúvida, se vocês não acharam simples, volte a explicação novamente, volte o vídeo e veja os dois exemplos apresentados. Porque agora eu vou pôr uma atividade para vocês copiarem no caderno e tentar responder. Então tá aí, pessoal, após assistir a apresentação dos exemplos 1 e 2, como resolver a equação biquadrada, vocês vão copiar e tentar responder no caderno de vocês essa atividade de aprendizagem e fixação. São duas questões. Na primeira questão, considera a equação 9x elevado à quarta menos 13x ao quadrado mais 4 igual a 0. Se todos os expoentes for par, é uma equação biquadrada. Se algum dos expoentes em x for ímpar, não é uma equação biquadrada, é um polinômio. Letra A, essa equação é biquadrada? Letra B, qual é a equação do segundo grau que se obtém ao substituir x ao quadrado por y? Letra C, quais são as raízes da equação do item B? E letra D, quais são as raízes da equação biquadrada? Segunda questão, resolva as equações biquadradas no conjunto dos números reais. Aí tem a letra A até a letra F. Vocês vão copiar, responder e enviar essa devolutiva para mim. Bons estudos, grande abraço e até a próxima aula com a correção dessa atividade, se Deus quiser. Tchau, grande abraço.